nesta janela sobre o mar. O mar é grande, cara. Bom dia! O encontro da música com a poesia, a magia dos sons em perfeita harmonia com a beleza dos versos. No Globo Horizonte de hoje, eu converso com o cantor mineiro Telmo Lins, que entre vários projetos se dedica a transformar poemas em canções. Telmo, como é que é essa história de cantar poemas? Pois é, foi uma história que surgiu a partir do centenário do Drummond. Então eu pedi a alguns compositores aqui mineiros e compositores já conhecidos nacionalmente para fazer esse trabalho, que é um trabalho muito difícil, sabe? Eu encontrei algumas pessoas, alguns compositores até de alto nível, que até se recusaram no sentido assim, nossa, eu não dou conta de mexer nesses versos. Porque é o seguinte, alguns compositores como Fernando Brant, por exemplo, já disseram, já deram entrevistas sobre isso, porque geralmente eles recebem a música do compositor e aí eles trabalham a letra depois que a música está pronta. Quer dizer, a música é uma coisa matemática, tem uma cadência, uma divisão de compassos, né? E o poema tem sua própria divisão. Sim. E às vezes essa divisão pode ou não coincidir com a questão matemática da música. Então, às vezes, eu vejo também muitos poemas que são musicados que fica aquela coisa meio truncada, difícil. Não parece música. Fica parecendo quase um recitativo, sim, né? Como tem nas óperas e tal, fica parecendo um falar cantado, né? E eu não queria isso, eu queria um disco que fosse música popular brasileira, né, contemporânea, nos nossos ritmos de música popular brasileira. E aí parti para essa empreitada. Não é fácil, não. Eu reconheço que muitos compositores tremeram um pouco nas bases, né? Ainda mais poemas de Drummond, pois né? Carlos Drummond de Andrade. Eu acho que essa aí que foi o grande desafio da maioria deles, porque é uma coisa, é uma literatura já muito sedimentada. Ela está no inconsciente coletivo, né? Ela tem uma coisa quase que de intocável, né? As pessoas, quando leem um poema, tipo No Meio do Caminho Tinha uma Pedra, né? Que é um poema famoso, elas, quando você coloca uma música, fala assim, isso aí ficou lento, isso aí ficou muito rápido, isso aí ficou, não era isso que eu imaginava. Nossa, e você percebeu exatamente aquilo que eu imaginava do poema. Quer dizer, cada um tem sua leitura muito própria do texto. E são poemas muito conhecidos, né? São poemas muito conhecidos. Os poemas já fazem parte de muita gente, né? Claro. Quando eu fiz a produção do disco, junto com o Tavinho Bretas, que foi o outro produtor desse disco do Drummond, nós tivemos uma ideia de pelo menos pré-selecionar, antes de mandar aos compositores, os poemas que a gente sentia que tinha uma cadência mais musical. Porque assim já facilitaria. Sim. Porque aqueles poemas enormes que ocupam 2, 3 páginas não teriam condições de serem utilizados, porque ia ficar muito cansativo e tal. Alguns até, como Caetano Veloso, ousam fazer isso de vez em quando, né? Mas eu senti que o resultado ficou muito interessante e vejo que muitos compositores no Brasil têm tido têm buscado essa tendência, essa inclinação. Eu não sei se é porque nós estamos passando num momento em que há uma certa crise de qualidade nos poemas que são das músicas, né? Nas letras das músicas. As mensagens que estão sendo passadas às vezes são difíceis, às vezes são até, não é difíceis no sentido de questão política ou social, não, mas difícil no sentido de rudes, agridem ao ouvido das pessoas, são boçais, né? Às vezes apelam pela sexualidade de uma maneira muito, muito vulgar, né? E aí quando vem a questão da poesia de Drummond, Cecília Meirelles, Manuel Bandeira e tal, então tem aquela coisa mais delicada, é social, é pungente, é forte, mas não é vulgar. Então vamos ouvir um desses poemas musicados, o Telmo vai cantar pra gente, junto com o Danilo Abreu. Eu preparo uma canção em que minha mãe se reconheça, todas as mães se reconheçam e que fale como dos olhos. Caminho por uma rua que passa em muitos países. Se não me veem, eu vejo e saúdo velhos amigos.
eu distribuo um segredo, como quem ama ou sorri, no jeito mais natural. Dois carinhos se procuram, minha vida, nossas vidas formam um só diamante. Aprendi novas palavras e tornei outras mais belas. Thelma, e quem musicou esses poemas do Drummond? Olha, eu tive uma sorte muito grande, sabe, Vivian, porque eu peguei, assim, grandes nomes da música popular brasileira que estiveram disponibilidade para fazer isso. Começar pelo Milton Nascimento, né, uma pessoa fantástica, muito generosa. A Sueli Costa, uma compositora também fantástica, Joyce, Francis Raime, Tavinho Moura, que fez uma versão belíssima para a Confidência do Itabirano, o Sérgio Santos, o Flávio Henrique, o Ladiston do Nascimento, o Belchior, muita gente. Geraldinho Alvarenga. E ficou interessante porque é o seguinte, os poemas, eles não ficaram assim só com baladas, não. Tem um pouquinho de chorinho, tem bossa nova, sabe? Tem poemas quase assim meio valsas e tal. Então tem na verdade, um perfil bom da música popular brasileira ali naquele pequeno espaço de um disco. No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra. Você acha que musicar poemas traz uma nova interpretação até para esses poemas? Eu acho que sim, sabe? A gente tem feito muitos shows aí alguns estados brasileiros, interior de Minas, e nós temos notado que muitas pessoas chegam depois do espetáculo e falam assim, você sabe que eu entendi o poema agora, depois que você cantou, sabe? Que a princípio é muito difícil você romper uma barreira, né? Poema, musicado e tal, mas quando você consegue tocar com palavras e música as pessoas, a música é um canal mais fácil de chegar no sentimento, né? E aí a pessoa fica assim, nossa, mas eu não sabia que aquele negócio da pedra era assim, agora acho que a pedra pode ser assim, pode ser assim. Aí uma pessoa falou assim, eu não acredito que esse negócio da pedra pode ser tão ruim assim. E se a pedra, por exemplo, for um diamante, né? Então, assim, as interpretações vão surgindo. São várias. Bom, esse foi o seu primeiro trabalho musicando poemas com Drummond. Você agora está desenvolvendo um outro projeto com poemas da Cecília Meirelles. É sobre isso que a gente vai falar no próximo bloco. Não saia daí, o Globo Horizonte volta já já. O amor é grande e cabe no breve espaço de beijar. O Globo Horizonte está de volta e hoje eu converso com o cantor mineiro Thelmo Lins. No bloco anterior a gente estava falando sobre os seus poemas musicados de Drummond. Você agora está num projeto com poemas da Cecília Meirelles. Pois é, olha que invenção de moda, né? Mas a Cecília Meirelles é uma poeta que desde a minha infância acompanha, assim, eu fico observando as coisas dela, porque a Cecília tem uma obra muito voltada para criança, né? Os poemas dela para criança. Então a gente vem acompanhando o trabalho dela. E nos anos 80, ela morreu em 1964. Nos anos 80, a família dela encontrou um livro inédito dela, manuscrito, chamado Cânticos. E ela numerou esses cânticos de 1 a 26, Cântico 1, Cântico 2 e tal. E eles publicaram esses cânticos que foram escritos nos anos 20. Ela tinha mantido eles assim inéditos. Então saiu o livro e tal, e até se tornou um best-seller e tal. E eu tive contato com esse livro, já estava na faculdade, e eu me encantei, assim, virou tipo um livro de cabeceira mesmo, de tão impressionante que é o livro, assim, a beleza dos poemas e tal. Só que tinha um certo, não sei se é preconceito ou o que é, que Cecília Meirelles, direito autoral era difícil. Tipo, tem com Guimarães Rosa, é difícil, liberação e tal. Aí eu fui pesquisar isso primeiro, baseado na minha história do Drummond, e cheguei lá nos direitos autorais e consegui a liberação para o livro inteiro dos cânticos, né? Então eu convidei a Fátima Guedes, que é uma compositora carioca, né, e que atualmente mora em Teresópolis, para musicar 13 desses 26 poemas. E os outros 13 vão ser recitados durante esse trabalho, né?
Então foi um trabalho muito interessante, porque por que eu resgatei isso agora? Primeiro, por causa da Cecília Meirelles, e segundo, porque eu acho que o que está sendo dito ali naqueles poemas é uma coisa que nós, brasileiros de hoje, estamos precisando de escutar. Mas sabe? é o que te toca na Cecília Meirelles? Nesse caso específico, é uma espiritualidade muito grande, sabe? Ela aponta uma esperança, uma necessidade de renovação, uma necessidade de limpar essas sujeiras, essas coisas ruins, mas sobre uma linha de que tudo que se passa na vida da gente hoje é apenas uma forma. Você tem que conseguir sair desse formato que você vê de cores e luzes e sentir que por dentro disso tudo tem uma linha condutória de luz, de ritmo, de felicidade, que sua vida vai percorrendo tudo isso. Uma mensagem linda, né? É lindo, sabe assim, ela propõe, ela fala que mesmo que a gente vê de doloroso, de difícil, são coisas que a gente vê com os nossos olhos humanos. É preciso aprender com outros olhos, com os olhos do coração, da alma, para a gente aprender a ver melhor essa situação toda. Eu achei que nesse momento que nós estamos vivendo, assim, de um mundo muito conturbado, com muito problema, com guerra, com política, com meio ambiente, e nós mesmos, assim, muito sem eira nem beira na vida, sem tempo para nada, sem respirar para poder analisar para que nós estamos fazendo isso tudo. Era um momento bom para Eu achei estar que era um refletindo. momento bom para refletir isso, sabe? Renova-te, renasce em ti mesmo, multiplica os teus olhos para verem mais. Multiplica os teus braços para semeares tudo, destrói os olhos que tiverem visto, cria outros para visões novas, destrói os braços que tiverem semeado, para se esquecerem de colher, ser sempre o outro, sempre o mesmo, mas sempre alto e sempre longe, e dentro de tudo, renova-te, renova-te. Qual a diferença de cantar Drummond e cantar Cecília? Esse caso específico dos cânticos, a Cecília aponta uma esperança. Eu acho que o Drummond, muitas vezes, ele tem um peso de amargura, um travo de desconfiança muito excessivo. E, às vezes, ele é pessimista mesmo. Eu não sei se eu estou sendo ousado de falar isso. Mas a Cecília Meirelles, não. Ela fala assim, olha melhor, reveja esse olhar, sabe? Tem um conto dela que ela fala que em determinada época do ano, ela viu uma pomba branca pousar sobre um ovo azul. Na hora que aquele ovo azul estava contra o céu azul, a pomba parecia estar pousada no ar. Aí você falava assim, isso não existe, isso só existe na sua cabeça de poeta. Aí ela fala assim, é preciso aprender a ver assim para poder ver isso dessa forma. Né? Então, quer dizer, é uma revisão que eu tive assim, do olhar, do sentimento, que nesse momento, no caso da Cecília Meirelles, eu acho que é o que a gente está precisando de escutar. Acho que a gente precisa escutar assim, uma fala de, isso está ruim, o país não vai para frente. Isso a gente já está... Precisa de um toque de esperança mesmo. Precisa de um toque de esperança. E você mergulhou na história do Drummond, na história da Cecília, para entender um pouco da alma deles, para passar para a música? Ah, sim. A gente, quando está fazendo essa pesquisa, a gente vai assim, fundo, né? Lê tudo que tem na frente, começa a observar as várias facetas da obra desses poetas, começa a ver, assim... eu tive lá na casa que a Cecília Meirelles morou, e ela ficou muitos anos abandonada, e o neto dela me mostrou, eu fiquei impressionado, porque no segundo andar deve ter, assim, umas 40 prateleiras de inéditos da Cecília Meirelles. Aí ele me mostrou lá, assim, a maquininha de escrever dela, mostrou os nichos, porque ela era uma grande tradutora, ela era poliglota, ela sabia várias línguas, foi traduzida no mundo inteiro.
e ela traduziu muitos autores e foi traduzida, né? Então ela tem aqueles, assim, você vê lá os autores que ela gostava mais, divididinhos por estantes. Então eu entrei muito nesse universo, chega até assim, a arrepiar, porque parece que a presença dela tá nas conversas da gente, tá no momento que você vai colocar a voz no estúdio, ou você vai cantar isso no show ao vivo, sabe? E é muito bom, né? Cantar poesia, é bom demais. Bom, mas a sua carreira não começou com o Drummond e com Cecília. A gente no próximo bloco vai falar um pouquinho sobre a carreira de Thelma Lins. Que notícias me dão dos amigos? Que notícias me dão de você? Sei que nada será como está. Amanhã ou depois de amanhã, existindo na boca da noite um gosto de sol. Belo Horizonte está de volta. Hoje eu converso com o cantor mineiro Thelmo Lins. Thelmo, o seu primeiro trabalho solo, você fez uma pesquisa vasta sobre compositores da sua terra natal, Itabirito. Pois é, Itabirito. Eu falo que antes de ser mineiro eu sou de Itabirito. Eu tenho orgulho muito grande de ter nascido em Itabirito. Muita gente acha até que é Itabira por causa do Drummond, mas é Itabirito, que é uma cidade que fica a 50 quilômetros de Belo Horizonte, antes um pouquinho de Ouro Preto, né? Pois é, eu quando resolvi fazer o meu primeiro trabalho, eu descobri que em Itabirito tinha mais ou menos umas 600 músicas inéditas. De compositores da região. De uns 10, 15 compositores dali, que ou nasceram ou viveram na cidade durante muitos anos, e que não tinham a menor chance de serem gravados, ou que tinham registros muito antigos das gravações deles, e alguns até era só oral o registro. Nossa. Impressionante. Então, com a Rogéria Malheiros, que é uma historiadora lá de Itabirito, nós fizemos uma pesquisa sobre os compositores e sobre as suas biografias também, porque o disco ele tem uma pequena biografia de cada um desses compositores para o próprio ouvinte se situar, né, a época, a data, porque nós pegamos músicas dos anos 20 até o 2000. Pegamos, assim, 8 décadas de canções. E ficou um trabalho bonito, porque eu descobri, assim, que apesar de serem compositores ali de uma cidade pequena, eles estavam muito sintonizados com o que acontecia, né? Então tem aquele som que parece o som de Nova York, de Frank Sinatra, sabe? Tem jazz, assim. Tem um som bem de rádio nacional, sabe? Tem aquele som tem bolero, tem uma música que tem mais uma afinidade com essa música que se faz no Olodum, na Bahia e tal. Então eu fiquei muito satisfeito porque o resultado, na verdade, é o meu disco, acho que com maior variedade rítmica. Pois é, além de pesquisar essas composições, você trabalhou muito com ritmos diferentes, né? E pegando, assim, sonoridades diferentes, porque quando você pega com, por exemplo, 12, 13 compositores, cada um vem com uma tendência legal, né? E aí, por exemplo, você trabalhou com samba, até com o quê? Com valsa, bossa nova, com bolero, baladas, jazz, né? De tudo, né? E teve uma coisa legal que aconteceu nesse processo, porque tem um senhor que chamava João Pascoal, ele já é falecido, e ele era responsável pelo Congado de Itabirito. E ele deixou muitas canções, principalmente para o Congado, que ele fazia ou que ele recolhia. E eu peguei algumas composições dele e trabalhei as músicas e tal, levei para o estúdio e tal, e não falei nada com as filhas dele, nem com a família dele, o que ia acontecer, não. E convidei a Elza Soares para fazer uma participação no disco, sabe? Cantando justamente a música dele. Menina, quando eu lancei o disco e a família viu que era a Elza cantando, nossa, meu povo ficou louco, sabe? Então eu gosto muito dessa coisa, assim, valorizar principalmente nós mineiros, nós temos que nos valorizar, né, como cantores, como compositores, porque nós fazemos, sim, uma das melhores músicas do mundo, né? Nós temos que assumir isso. Pois é, você também participou de um projeto de resgate do Clube da Esquina. Pois é, eu acho que tudo tem a ver, uma coisa liga a outra, né? Foi meu primeiro projeto, assim, meu primeiro disco que eu produzi, né? Com o Wagner Cossi, a Regina Milagres e a Graziela Cruz. Nós 4 fomos para o estúdio com os arranjos do Geraldo Viana e resgatamos 13 ou 14 canções do Clube da Esquina, numa homenagem aos 25 anos do primeiro disco do Clube da Esquina, na época.
eu já estou com o pé nessa estrada. Qualquer dia a gente se vê. Sei que nada será como antes amanhã. Que notícias me dão dos amigos? Que notícias me dão de você? Alvoroço em meu coração. Amanhã ou depois de amanhã, resistindo na boca da noite, um gosto de sol. Num domingo qualquer hora, ventania em qualquer direção. Sei que nada será como antes amanhã. Que notícias me dão dos amigos? Que notícias me dão de você? Sei que nada será como está. Amanhã ou depois de amanhã, existindo na boca da noite, um gosto de sol. Então foi um trabalho muito bacana, porque a gente teve a oportunidade de conviver com Fernando Brant, com o Milton, com o Tavinho Moura. Assim, foi o primeiro contato nosso com essa turma, que para nós são ícones, né? São pessoas que estão num outro patamar aí, que a gente achava assim, inatingíveis, né? E a gente vê que são pessoas simples, legais, dispostas a trocar com as novas gerações, né? São pessoas muito interessantes, assim. E aí foi um trabalho, então, muito rico. Foi rico, a gente fez vários shows, fez o disco, e teve um momento muito bacana que nós fizemos um show que foi com o Fernando e o Tavinho fazendo esse juntos, cruzamento, né, de tendências. Teve um show muito bacana uma vez que a gente fez em Pedro Leopoldo, que estava na plateia o Hélio Delmiro, e ele é um violonista do Rio de Janeiro que tocava com Elis Regina, com grandes... É um excelente músico. E o Hélio Delmiro estava há muito tempo sem tocar. E ele assistiu esse show, porque ele foi fazer um workshop lá em Pedro Leopoldo. E no final do espetáculo ele falou assim: nossa, eu vi nessas músicas do Clube da Esquina, eu fiquei até com vontade de voltar de novo à ativa. E logo em seguida ele retomou essa carreira dele. Tá? Quer dizer, não sei se foi por nossa causa não, mas aquele instante, aquela hora, assim, a música tocou ele de alguma forma. Thelma Lins, então, muito obrigada pela sua presença aqui no Globo Horizonte. Eu que agradeço pela gentileza, pelo carinho e pela oportunidade que vocês estão me abrindo. Muito obrigada. O Globo Horizonte termina aqui. Para você um bom dia, um ótimo domingo, e a gente termina o programa com um dos cânticos de Cecília Meirelles. O que tu viste amargo, doloroso, difícil. O que tu viste breve, o que tu viste inútil, foi o que viram os teus olhos humanos, esquecidos, enganados no momento da tua renúncia. Estende sobre a vida os teus olhos e tu verás o que vias, mas tu verás melhor.